Olá, bem-vindos ao GoTech. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o iOS 17.5 na sua versão Release Candidate, ou seja, essa provavelmente é a versão final que vai sair para todos vocês, se vocês não acabam utilizando o beta. A gente também vai contar nesse vídeo quando deve sair essa versão, mas antes de tudo, eu vou me apresentar para vocês. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem o objetivo de facilitá-la para você. Então, nós testamos os produtos antes, testamos as betas antes, informamos para você, e aí você decide se você vai instalar ou não. Então, vamos à versão Release Candidate do iOS 17.5, que provavelmente é a última versão do iOS 17. Muito provavelmente, no próximo mês, a gente já vai estar recebendo o beta do iOS 18, que deve ser implementado, cheio de inteligência artificial. Então, nós estamos muito empolgados para receber essa versão. O iOS 17.5, o Release Candidate, veio com incríveis 6.51 GB. Isso é muita coisa, é quase como se eles colocassem todo o sistema operacional para nós. Pode ser que quando você for instalar o seu iOS 17.5 na versão pública, ele não fique tão grande, porque ele vai ser só uma versão que vai suplementar a 17.4.1 que você tem aí, ou a versão anterior. Mas para nós chegou com 6.5 GB. O build dessa versão é o 21F79. Se a Apple não perceber nenhum erro ou algum bug nessa versão, a versão final também vai ser com esse mesmo build, 21F79. Então, se você instalar Release Candidate e não tiver nenhuma alteração, você não vai precisar instalar a versão final quando sair. Agora, eu acredito que essa realmente vai ser a versão definitiva pelo andar das atualizações da versão beta que nós temos acompanhado constantemente. O primeiro grande bug corrigido nessa versão 17.5, isso relatado em todos os lugares, porque esse bug não atingia todas as regiões, é o bug do alarme. Para quem não está acostumado com iPhone, o alarme fica dentro de relógio. Eu tenho aqui uma série aqui de alarme a mais variados horários. Eu dificilmente escrevo, conforme eu vou adicionando o horário que preciso, eu vou deixando ele aqui, e como eu uso o iPhone bastante tempo, vocês podem ver que tem todos os tipos de alarme, desde a meia-noite até as 4 da manhã, quando eu tinha que pegar algum voo específico, e tem até alarme de remédio. De todo modo, qual era o bug? O alarme não tocava, e o alarme é um dos recursos que devem ser mais confiáveis em um smartphone. Então, às vezes, você vai ter que tomar um remédio, vai ter que acordar, vai ter que pegar um voo, vai te lembrar de um compromisso. Não é aceitável que ele não toque. Então, finalmente, a Apple conseguiu corrigir esse bug para nós e agora está tudo funcionando como deveria funcionar antes. Outro bug que foi finalmente corrigido é o bug do PDF. Não sei se vocês sabem, o iPhone nativamente ele consegue abrir os arquivos de PDF. Normal. E o que é mais interessante, você consegue, por exemplo, até assinar em um PDF. E o que acontecia antes? Você assinava e quando ia abrir o arquivo, não constava essa assinatura. Eu aqui fiz uma assinatura para vocês, vou dar um OK, e reabrir o aplicativo, ele continua aqui. E antes, isso não estava acontecendo. Então, finalmente também, agora nós temos a confiança que ao assinar um documento em PDF, a gente já encaminhar para outra pessoa, ela vai receber o documento assinado ou vistado. Esse recurso é muito útil. Se você precisa assinar às pressas um documento, ele acaba sendo essencial, que te impede de necessariamente você ter que abrir o computador ou abrir o iPad para poder mandar um documento assinado. Então, agora também podemos confiar nessa ferramenta que já está introduzida há algum tempo. Como vocês já sabem, necessariamente, nessa época do ano, a Apple lança sua coleção Pride, que acompanha wallpapers, pulseiras de Apple Watch, capas de celular, e os wallpapers da Apple saíram agora nessa versão 17.5 Release Candidate. Como é a versão final, muito provavelmente vai sair para vocês, e nós temos a opção, quando entramos no Wallpaper Pride, alterar o tipo de cor, é como se fosse um filtro aqui, ou se não, ir diretamente para a cor e você vai alterando ela. Então, é uma infinidade de configurações que você pode alterar
com esses filtros. É um recurso que sai todo ano para iPhones, iPads e Apple Watch. Essa nova ferramenta não tínhamos nem nas outras betas e também nas outras versões do sistema operacional, que é a parte de tracking. E o que é o tracking? Eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Acontece que uma pessoa pode colocar, por exemplo, um AirTag no seu carro para te espionar, saber onde está indo para os locais. Antes, a Apple só conseguia fazer essa identificação de rastreamento não autorizado com seus devices. Então, ele só conseguiria, por exemplo, se um terceiro colocasse um AirTag no seu carro, ele ia conseguir identificar. Mas se fosse um rastreador de terceiro, ele não ia conseguir identificar. A partir de agora, com essa nova atualização de notificação de rastreamento, ele consegue também verificar rastreadores de outros fabricantes. Então, se a pessoa, por exemplo, comprar no AliExpress um rastreador, uma AirTag genérica, o seu iPhone vai conseguir identificar que tem uma AirTag lá não autorizada por você te seguindo e vai imediatamente te mandar um alerta. Esse recurso é muito interessante, é um recurso muito útil para evitar de você ser perseguido de modo indevido. Tem alguns casos até, na Europa tinha notícias que ladrões utilizavam AirTags para roubar a casa de uma vítima, um alvo, e agora eles não vão mais conseguir fazer isso graças a essa atualização que te garante a privacidade. Outro acréscimo super interessante que veio no iOS 17.5 Release Candidate é agora, quando você vai mandar o seu iPhone para assistência técnica, você não precisa mais remover o dispositivo. Ele tem a função de preparar o dispositivo para reparo. Você confirma aqui e aí ele vai já enviar o dispositivo para reparo, ou seja, ele vai funcionar especificamente para que o técnico da Apple faça as manutenções necessárias. Anteriormente, você tinha que remover ele do seu Buscar-me e aí passar para a assistência técnica. Essa configuração você não precisa mais fazer, ele já vai deixar o celular de jeito para você enviar para manutenção. Isso é muito útil e, finalmente, veio para o iPhone. Outro novo recurso que veio no 17.5 Release Candidate, para quem não está acostumado, nós já falamos, é sobre o nosso podcast. Se você executar um podcast, ele vai mudar, por exemplo, o widget na cor que está executando o podcast. É um recurso bem interessante, gráfico, mas o principal recurso do podcast que eu gosto é da transcrição. E, como vocês sabem, desde a 17.4 funciona muito bem na versão em inglês. E agora eu vou testar com vocês se finalmente a gente vai conseguir ter a transcrição em português. E, infelizmente, não. Estou clicando aqui onde aparece transcrição e vocês podem ver que não aparece o que o pessoal do Mac Magazine está dizendo aqui no seu podcast. Agora, se nós formos por um podcast estrangeiro, aí, que fala na língua inglês, você vai aqui, perceber que tem a transcrição enquanto a pessoa fala. Esse recurso é um recurso muito útil para você pegar a pronúncia de inglês ou acompanhar o seu podcast num ambiente barulhento, ou se você está sem fone de ouvido, você pode até mesmo baixar o volume e ler aquilo que está sendo comentado no seu podcast preferido. E, infelizmente, ainda a Apple não trouxe para a língua portuguesa. Quem sabe, nas próximas atualizações, a gente vai ver esse recurso por aqui. Então, agora nós vamos para o recurso bateria. Eu ia fazer o vídeo na data de ontem, mas como ontem teve o lançamento dos iPads, nós focamos em fazer um vídeo apresentando para vocês os novos iPads. A gente depois vai ter um vídeo no canal dizendo o que eu acho dos novos iPads, se compensa ou não a atualização e a partir de qual ponto é razoável atualizá-lo, mas vai ficar mais adiante. Voltando aqui para o nosso review 17.5 Release Candidate. Como eu não fiz o vídeo imediatamente após a atualização chegar para os dispositivos, eu tive a oportunidade de instalá-lo à noite e carregá-lo durante o dia. Então, vocês podem perceber que eu tirei o celular aqui por volta das 7 da manhã e eu continuo com 58% de bateria, isso quase às 4 da tarde. Eu acredito que essa bateria vai chegar até o final do dia, mas a gente vai fazer um vídeo específico quanto a isso, mas eu posso dizer previamente que a bateria está funcionando bem razoável. Eu atualizei
os outros softwares para a gente não ter problema também de eles ficarem consumindo e trabalhando de modo equivocado, e isso acaba gerando um desgaste maior de bateria. Então, relativamente só com iOS 17.5 Release Candidate, me parece que a bateria está ok, mas eu vou continuar trabalhando com ele. No final do dia, a gente faz um vídeo falando especificamente sobre o consumo de bateria no iPhone 15 Pro Max. Antes de a gente fazer o teste de benchmark, olha, ele está muito fluido. Vocês podem perceber, eu não estou tendo problema de fluidez. E agora a gente vai rodar o Geekbench, que é o teste que eu gosto de fazer para verificar se está mais rápida ou mais lenta que as anteriores. Vou rodar a parte primeiro de CPU, vou colocar para rodar, e esse teste ele trata só da CPU do iPhone. Ele não trata da parte que cuida dos elementos gráficos. Ao que parece, no uso, eu não estou sentindo tanta diferença. Mas eu vou adiantar o vídeo e já apresentar o resultado para vocês e comparar com as outras versões do iOS 17.5, nas versões beta, e 17.4.1, que é a última que saiu para público. Então, vou adiantar um pouquinho e já vai apresentar o resultado para vocês. Está aqui o resultado em Single Core, 2.873 pontos. Em Multicore, chegamos a 7.077 pontos. Vamos comparar com o resultado anterior. Nós temos o mesmo Single Core da versão Beta 4. Então, 2.873 contra 2.873. E em Multicore, ele teve um acréscimo aqui, chegando a 7.077 contra 6.986 da versão Beta 4. Se nós formos compararmos, então, com a versão 17.4.1, que é a regular, a que está todo mundo utilizando no iPhone, nós temos aí uma perda de performance, até que bem razoável, em single core de 2.873 pontos. Anteriormente nós tínhamos 2.901. E também perdemos em multicore. Hoje temos 7.077 contra 7.138. Então, se preparem aí que vai ter um acréscimo pequeno na performance do seu aparelho quando sair a 17.5. Agora a gente vai rodar a parte de GPU. A parte de GPU, se vocês são familiarizados com os termos, é uma parte de processamento que tem no iPhone e que só cuida da parte gráfica. Então, quando você está rodando um vídeo, ou quando você está jogando, ou se você vai editar o vídeo ou vai editar uma foto, você acaba utilizando a parte de processamento de GPU. É o que diferencia, por exemplo, os Macs dos iPads, dos iPhones. É onde tem mais núcleos aqui de performance. Então, vamos ver aqui o resultado do teste. Assim que terminar, eu já mostro para vocês. Teste terminado, tivemos 27.134 pontos de GPU. Vamos comparar agora ele com os demais. E tivemos aqui um decréscimo. Tínhamos 27.437 na versão beta, essa daqui é a beta 1, e fomos para 27.134 na Release Candidate. Se nós compararmos também com a versão 17.4.1, que aqui vocês utilizam, que é a versão pública, tínhamos 27.351 de GPU e passamos a ter 27.134. Perdemos aí em torno de 1% de performance. E qualquer performance que se perde nunca é bem-vinda. Mas acredito que não dará um grande problema de uso para vocês que utilizam o iPhone. Agora vamos ao que importa. Quando deve sair a versão 17.5 público? Eu acredito que não deve ter novas alterações no iOS 17. Esse daqui é a última atualização que saiu do sistema operacional, que foi lançado lá no ano passado. Acredito que a partir de junho nós já vamos receber os betas do iOS 18. Está todo mundo muito empolgado na comunidade para saber o que virá. Se a Apple vai conseguir superar a parte de inteligência artificial que veio, por exemplo, na parte dos Galaxies. Se ela vai conseguir transformar a Siri em um recurso útil. Mas, enquanto isso, a 17.5 deve sair na sua versão final no dia 13 de maio, na próxima segunda-feira. Anotem aí no seu calendário que deve ter atualização nessa data. Só não vai sair se a Apple encontrar um bug muito grave na 17.5 Release Candidate 1.
eu acredito, pelo que eu rodei, eu não tive nenhum problema. Então, eu acredito que ela vai ser realmente lançada agora, na próxima semana, especificamente no dia 13 de maio, o mais tardar 14 de maio. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de pedir para você se inscrever no canal, deixar já o seu like, comentar, coloque suas dúvidas, diz aí qual aparelho que você utiliza, se você vai instalar ou não, se você vai esperar sair a 18, ou se já está pensando logo em trocar de iPhone. E os aguardo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!